Fala galera, beleza? Então agora aqui eu já preparei essa área, já está perfeitamente nivelada e pronta para receber o contrapiso. Só que eu vou estar utilizando o sistema semelhante ao que se faz em calçada, que se preenche alternadamente, depois remove as guias, as réguas e preenche as partes que não foram preenchidas. Não é muito comum de se fazer isso em área interna, mas eu vou fazer assim. Da outra vez que eu fiz um contrapiso no barracão lá, eu fiz da maneira normal, como eu estava trabalhando sozinho, foi muito ruim. Deu muito mais trabalho do que deveria. Às vezes trabalhando em dois tranquilamente, mas aqui eu não tenho pressa para acabar e dessa maneira eu consigo manter uma regularidade excelente, porque aqui simplesmente eu preciso preencher. O que se for utilizado aqui para fazer isso é o seguinte: quando se está construindo, enfim, você já precisa ter a sua referência de nível para já manter o terreno mais ou menos nivelado. Mas agora aqui se faz aquele nivelamento final, com o intuito do quê? De obedecer um padrão na espessura do concreto que você quer. O que eu determinei aqui? Eu quero que o meu concreto tenha 4 centímetros. Então o que eu fiz? Tem uma linha de nível esticada naquele canto da parede e uma outra aqui. E tem aquela que está atravessada. Então, por exemplo, da linha de nível até o chão tem 30 centímetros. A partir daí eu determino a altura do meu concreto. Se eu quero que, por exemplo, ele esteja com 5 centímetros, o que eu preciso fazer? Eu preciso posicionar aquela régua 25 centímetros abaixo da linha. Como ela já está servindo como uma referência de espessura, beleza. Se eu quisesse que tivesse, vamos supor, um concreto com 10 centímetros, eu precisaria posicionar 20 abaixo da linha. Ou seja, eu sei que na superfície da régua é o nivelamento, certo? Então você também, a partir desse momento, você pode conseguir, tipo, aumentar a espessura, removendo mais terra, por exemplo. No meu caso, eu não vou fazer isso. Mas o meu padrão ali é 4 centímetros que eu quero no contrapiso. Então a régua ela já serve de referência. Eu precisei fazer um nivelamento mais superficial. Depois que eu posicionei a régua, ainda em alguns lugares teve que remover um pouquinho, preencher um pouquinho. Para quê? Para que se consiga um padrão no contrapiso. Pelo menos com isso você consegue a espessura mínima. Se ficar um pouco mais grosso não tem problema, porque ele vai ficar mais grosso para baixo. Ele não vai ficar mais grosso para cima. Você vai obedecer respeitando sempre aquela linha. Então, no mínimo, vai ter os 4 centímetros. Onde tiver um pouquinho mais fundo, vai ficar um pouquinho mais grosso. Mas aí não tem um problema. O problema é quando fica muito fino, muito mais fino do que você precisa. E aí pode ocasionar trinca em função de peso. Por exemplo, aqui deste lado não tem tanta questão de problema de peso. Lá do outro lado, que vai ser a garagem, sim, ali provavelmente eu vou ter que fazer com aonde pelo menos vai ficar o carro, pelo menos com 7 ou 8 centímetros. Fazer um pouco mais grosso. Mas aqui é isso. Então é o padrão que eu segui. Usa as linhas de referência, estica 2 linhas e coloca as réguas. Se você não fosse fazer com régua, pelo modo convencional, também tem outra opção que é o seguinte: você usa só as estaquinhas. Mas aí você não coloca ela naquela posição que eu coloquei, você coloca ela de assim. Você bate ela até a profundidade que você pretende que seja o seu contrapiso. Você coloca só as estaquinhas, seguindo esse mesmo conceito. Depois, em cima das estaquinhas, você coloca uma barra de ferro que vai servir depois para você arrastar a régua. Então esse seria um outro método. Lembrando, desconta a questão da barra. Então, por exemplo, se você quisesse com 5 centímetros o seu concreto, aí você vai utilizar uma barra que tem 1 centímetro. Ou seja, você bate aquela estaquinha de maneira que ela fique, por exemplo, 4 centímetros acima do nível, né, do chão. E em cima, aquele 1 centímetro vai ser a diferença da barra. Então, sempre levando em consideração a sua linha de nível. Você vai medir de cima para baixo para determinar uma altura nivelada, não de baixo para cima. E depois você vê se tem a necessidade ou não de
remover um pouquinho mais de terra, porque quando você está nivelando num primeiro momento, como é o caso que você está começando a acertar o chão, sem muita referência, fica difícil. Agora ali, se eu pegar uma régua e colocar de um ponto até no outro, é um espaço pequeno. Você consegue ter uma boa noção de se está muito fundo, se está muito raso e assim por diante. Então eu vou iniciar o processo. E depois que eu acredito que não tem material suficiente para fazer, eu já pedi, mas acho que não vai nem, não chega essa semana ainda. Mas eu já vou iniciar o processo aqui e provavelmente eu faço um outro vídeo para mostrar como que tá ficando, beleza? Lembrando, enfim, eu não sou pedreiro, eu tô fazendo por conta mesmo, porque afinal não tá barato pagar um pedreiro não. Então você tem duas opções: ou você paga ou você faz, ok? Lembrando sempre que, enfim, ninguém nasce sabendo fazer as coisas. Ninguém nasce sabendo fazer as coisas. Então, quem tem vontade aprende, beleza? Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos, falou? Ali é o caminhozinho por onde vai. Também fica a ideia se for utilizar a questão de régua. Por ali eu vou passar com o carrinho, né, para trazer o concreto para cá. Beleza?